Bom, pessoal, vamos dando continuidade aqui com o nosso programa. Hoje com ele que já está há 24 anos na área de tecnologia, Alexandre Tavares! Aê, Ale! Boa noite, pessoal. Bem-vindo aí, mano. Obrigado, amigão. Eu que agradeço pelo convite aí. Valeu mesmo. E aí, como é que você tá, meu brother? Graças a Deus, tudo bem. Fazia tempo que eu tava querendo te trazer aqui. Porra, já tinha comentado dele já há uns 6 meses, né, Will? Verdade. Mas aí não dava certo a agenda, ou senão não dava certo o assunto, né? Então a gente... Tudo tem sua hora certa, né? Esse é o momento certo. Exatamente. Né? Valeu mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Ale. Eu que agradeço o convite. Já assisti uma palestra sua num evento. Achei bem bacana, achei bem legal mesmo. E vamos trocar bastante ideia, tirar bastante dúvidas, principalmente sobre a inteligência artificial. Show. Beleza, amigão? Ale, 24 anos, Ale. Você pegou o começo da tecnologia. 24 anos. Eu brinco com a galera que eu vi essa onda de Big Data chegar e deslanchar no mercado. Eu vi o mundo da tecnologia mudar, né? Sair dos on-premise, que a gente fala, que é localmente, e ir para nuvem. Quando você chegou a mexer com tecnologia, estava em mais ou menos em que parte? Sabe quando você estava na internet no modem? Que você, nessa parte aí do que eu ainda ouvia o barulhinho. Exatamente, cara. Que muita gente hoje em dia não sabe nem o que é, né? Que é discar para acessar a internet. Eu fiz muito isso. Que da hora, mano. Aquela de escada, né? Fazer aquele barulhinho, né? Ligava, discava e torcia pra funcionar. Porque exatamente. Funcionava. Olha só. Começou as primeiras páginas de web mesmo, começou a fazer sucesso na internet. Eu trabalho com internet desde essa época. E aí você foi se atualizando, assim, conforme foi mudando, né? Porque a internet ela é muito rápida, né? Exatamente. Eu comecei trabalhando desenvolvendo software para lojas, uma empresa de Atibaia. E aí eu fui seguindo a minha carreira. Trabalhei por conta um bom tempo como autônomo. Depois eu fui trabalhar em algumas empresas aqui da região. Fui para São Paulo e sempre trabalhando nesse mundo de dados e sistemas. E aí até que eu fiz a minha migração de carreira, né? Porque a carreira que eu trabalho não existia. Aí passou a existir a carreira. Eu migrei de engenharia de software para engenharia de dados. Então hoje eu tenho um time que trabalha com ciência de dados e engenharia de dados. Então a gente faz toda a parte, o engenheiro faz toda a parte de preparação do dado e o cientista constrói os modelos da inteligência artificial. Olha que bacana. E 24 anos atrás você já tinha ouvido falar de inteligência artificial? Por incrível que pareça, em 2000 eu fiz iniciação científica na faculdade em inteligência artificial. Olha só. Caramba. E aqui no Brasil mesmo a gente foi ouvir falar disso daí, acho que de 2 anos pra cá, né, Will? Então, o que a gente tava falando, não é muito né? mais do que isso, né? É, porque... Não, mas eu acho que em filme também traz muito, né? Muito filme antigo falava, porque todo o filme tem um pouco de verdade, né? Acho que ele já... Meu instrutor que foi meu professor que monitorou ali a minha iniciação científica, ele falava muito que para uma coisa acontecer, ela tem que primeiro começar a aparecer na televisão, ela começa a aparecer nos filmes, daqui a pouco nos jornais, novelas, e aí ela começa a fazer parte da vida das pessoas, porque senão assusta. Entendi. Aos pouquinhos, né? Tem que ser aos pouquinhos. Legal, cara. Verdade, cara. Mas tem vários filmes que eu assisti já que falavam sobre isso. Em questão de inteligência, você via e falou, será? Não, imagina, isso não vai acontecer nunca. a gente nunca achava que ia acontecer. Nunca, né? Aí você vê, uma hora chega. Então, hoje eu tava assistindo alguns videozinhos, né? Inclusive, eu tava no TikTok uma hora. Porque eu gosto do TikTok porque ele é muito rápido, cara. Notícias ali parece primeiro lado do que qualquer lugar, Ale. É rápido mesmo, né, o TikTok? Ele tem muita gente contribuindo com dados ali dentro, né? Colocando vídeo, mostrando. Ele é bom para os dois lados, né? Ele tem muita coisa boa, mas ele também tem muita fake news porque ele consegue muita gente falando mentiras para só crescer. Então, acontece os dois lados. Ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ele tá sempre atualizado, porque tem muita gente colocando conteúdo ali dentro, muita gente conseguindo... Sim, então, e eu assisti um vídeo hoje, o cara tava na Anhanguera, não, na Imigrantes, e o cara falou assim, galera, olha como é que tá aí o Tesla, dá uma olhadinha, o cara foi filmando o Tesla, olha como é que tá o motorista do Tesla. Passou assim o cara dormindo, aqui em São Paulo ainda. E o cara filmando, olha que eu vi vários carros nacionais mesmo, o cara tava na Imigrantes mesmo. Sim. Eu reconheci tudo, ó. Olha aqui, olha como é que tá o nosso amigo aqui, o cara roncando, de boca aberta, dormindo, desmaiado.
Caramba, mas aí no caso aqui, pode isso? Pode. O carro é autônomo. Ele é um carro autônomo. Ele pode andar normal. Empresas que nem Amazon, o próprio Mercado Livre já está trabalhando com entregas autônomas. Ou seja, nem tem um motorista atendendo no carro. Eles conseguem fazer as entregas e lá entregar para o cliente e para a gente receber isso sem... Então, porque eu vi uma matéria falando sobre isso. Só que fala assim, que mesmo tendo essa tecnologia, a pessoa não pode deixar ali o carro, né, andar sozinho. Tem que estar sempre com a mão no volante. Teria que estar supervisionando. Mas hoje no Brasil você não pode estar fora do volante, né? Vamos falar assim, você não pode estar sem estar no volante ali. Essa de dormir, não sei o que eles não podem falar, mas teoricamente você poderia, porque é o carro que está tomando conta. Mas tem a tecnologia hoje para assim, não vai ter problema algum. Não, o que você vê muito na internet é os vídeos contras, né? Esses dias eu recebi um vídeo, que eu achei até legal o vídeo, que foi o cara mostrando os prós, quando que a inteligência artificial salvou algo. Então, tipo, uma pessoa entrou na frente, ela brecou antes de atropelar. Então, eu já vi também, verdade. É que o lado ruim sempre atrai mais coisa, né? Atenção, né? Atenção. Então a galera só mostra o lado ruim, mas tem lado bom. Acontece muito. Então, assim, eu confio bastante. O que é ruim no nosso país é a qualidade da internet, né? Então, como a internet falha muito, as redes falham muito, para ele conseguir detectar e colocar isso, ele tem problema. Mas com esse sinal 5G agora, melhorou bastante. Melhora bastante. Só que o 5G ele tem um alcance menor, né? Ah, tá. Então eu preciso de mais antenas para cobrir o mesmo espaço que o 4G. Entendi. Tem que ter uma infraestrutura maior para poder distribuir ele ali. A velocidade é maior, porém o alcance é menor. Olê, você acha então que é seguro, na sua opinião, você que é um cara entendido do assunto, você acha que é seguro, por exemplo, você programar seu carro para ir lá para o Mato Grosso, por exemplo, e você ir dormindo lá, você iria? Eu iria dormindo. Sério? Eu sou um cara que não gosta de dirigir e confia e gosta de dormir. Vai de boa? Pô, de boa. Caramba. Você confia 100%? Confia. Você confia mais do que no próprio homem que pode dormir, né? Exatamente. Exatamente. A máquina sentido, não vai... né? A máquina não vai dormir, né? Exatamente. Só que tem alguns problemas, né? Ainda ela não é adaptada com tudo, né? Depende do treinamento que ela teve ali, ela não vai conseguir pegar uma estrada brasileira e entrar num barro, por exemplo, sair dali. Entendi. Então, depende do ambiente que ela teve e o treinamento dela. Então eu, como cara de tecnologia, eu ia olhar, tô no centro da cidade, é um ambiente que, cara, ela tá acostumada a andar, vou de boa. Agora, eu vou lá pro Mato Grosso, no meio do mato, não sei, cara. Se a hora que chegasse lá, eu ia entrar naquelas estradas de terra, no barro, de boa com ela, porque eu não sei se ela ia conseguir andar ali dentro. A inteligência, na verdade, ela busca os dados e ela decide o que vai fazer? Isso. É basicamente isso? As decisões são em base... Isso, ela pega uns dados históricos, tá? O básico da inteligência artificial, tá? A gente tem vários níveis dela ali. Que nem o ChatGPT é um outro nível. Mas, basicamente, ela é treinada. Então, eu tenho que treinar ela com um dataset com algo que aconteceu e para ela entender e aprender o que aconteceu. Ela aprendeu, ela começa a agir baseado no que ela aprendeu. É que na criança, quando ela nasce, cara, ela não sabe nada. Você vai ensinando ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo. E você vai criando a criança ali, o que você ensinou ela e foi falando para ela, isso é certo, isso é errado, e aos amigos também, ela vai tendo uma personalidade e vai crescendo. A inteligência artificial é igualzinha. Ela vai aprendendo. E ela vai conseguindo olhar, pô, isso aqui deu certo, eu vou continuar. Deu errado, paro. E assim ela vai até que ela consegue criar. Ela tem um processamento muito rápido para pegar esses dados, analisar e dar uma resposta. Exatamente. Ah, tá. E aí vem um processo bem antes, que é o que as empresas penam muito, né? Então, assim, hoje, basicamente, a gente divide em engenharia de dados e ciência de dados. Engenharia de dados é a parte que vai coletar esses dados, tratar e preparar para o modelo de ciência de dados ser treinado e conseguir entregar rápido. Quando melhor esse tratamento, mais limpo esses dados, melhor a entrega. Então, mais rápida a entrega. Mais rápido, a resposta. Mais rápido, mais certeiro. Porque imagina, eu vou falar um caso de câncer, vamos falar assim, eu pego um dataset onde o dado está muito ruim, ou seja, ele não tem certeza do que está acontecendo ali, as imagens estão muito ruins, ele vai ser treinado, mas não vai ter certeza do que ele está respondendo, ele está se baseando. Quando ele vai pegar imagens claras, o caso aconteceu mesmo, o câncer está ali na onde ele mostrou certinho, ele vai ser mais assertivo. Então, quando ele pegar aquela imagem perfeita, ele vai conseguir tratar aquela imagem. Entendi. Então, ele vai conseguir detectar até antes da hora. Até antes da hora. Ele pode acontecer. O detectar antes da hora é quanto mais dados eu tenho, né? Por exemplo, eu tenho históricos, vamos falar dos últimos 2 anos de câncer aí, com que a pessoa passou, qual médico ela visitou, que remédios que ela tomou, quais sintomas ela teve, e aí aconteceu o câncer.
o diagnóstico do câncer. Pô, peraí. Se eu pego um universo de 10 pessoas, eu não tenho tanta certeza. Mas se eu pego 1 milhão de pessoas e faço essa análise, eu tiro os clusters que a gente chama ali, que é os que são iguais, né? Então, ó, todas as pessoas que tiveram esses sintomas, desse jeito, tudo isso aqui, tiveram câncer. Só que eu tenho que analisar o contrário também. E as pessoas que tiveram isso daqui e não tiveram câncer? Porque se eu analiso só os que tiveram, cara, toda vez que eu tiver aqueles sintomas, a inteligência artificial vai falar pra mim, ó, é câncer. E pode não ser. Então eu analiso ao contrário também, para me entender ali qual o comportamento diferente que teve. E aí é o porquê que a inteligência artificial pode ser mais efetiva nisso no ser humano. Porque ela usa a capacidade de treinamento, de processamento. Um ser humano não consegue olhar milhões de imagens, comparar tudo, armazenar, aprender com aquela quantidade de imagem e olhar uma outra e comparar. Já a inteligência artificial consegue. Então ela pega uma imagem ali, ela compara com milhões e fala, pô, é isso aqui, ó. Demais, né, cara? Que legal, cara. Que bacana, cara. Pode até dar um diagnóstico já antecipado, né? Economia de tempo. Economia de tempo. Isso daí também deve estar ligado na máquina de oftalmologia, porque agora a máquina, você põe o olho, meu filho estava me explicando mais ou menos, que você põe seu olho na máquina, a máquina já vai fazer um teste, ver se a sua cirurgia vai dar certo ou não, já sabe. Sim. Caramba. De acordo com o treinamento, ela pode comparar N... O médico não dá certeza, mas a máquina dá. Fala assim, não vai operar porque não vai dar certo. Você vai operar que já vai dar certo. Caramba. Ela chega numa probabilidade, né? Ele tem assim, ó, eu tenho 100... Raramente vai chegar no 100%, mas ela fala assim, ó, eu tenho 99% ou 90% de chance de dar certo. 60% de chance. Então ela trabalha sempre com probabilidade, ó. Sim. Qual é a probabilidade? É por isso a grande dificuldade de implementar ela na medicina, por exemplo, porque eu tenho que ter um alto probabilidade. Chegar em 95%, 99% de assertividade numa inteligência artificial é muito difícil. O dado tem que estar muito bom, eu tenho que ter muitos dados para trabalhar aquilo ali. Eu tenho o que a gente chama de features, né? São as características de todo o processo, as variáveis que envolvem o processo de tomada de decisão, tem que ser muito bem tratado. Entendi. Cara, olha só. Uma coisa que eu acho impressionante, por exemplo, ó, mês passado minha mulher estava querendo comprar persiana, né? E eu nunca quis comprar persiana na minha vida. Nunca tive interesse. Aí minha mulher falou umas 2, 3 vezes a parte da manhã de persiana. Quando era tarde, já estava chegando propaganda de persiana no meu celular. Exatamente. Como que acontece isso, Ale? Seu celular ele fica ligado e te escutando, porque você tem assistente virtual, você tem outras coisas, e ele começa a entender, os algoritmos começam a entender qual é o seu comportamento, porque muitas vezes você vai abrir, você vai abrir o celular bobagem, ali. Mas tem como você desligar isso, né? Tem, mas desliga e testa depois pra você ver se funciona. Continua a mesma coisa. Sério? Eu já fiz esses testes algumas vezes, tipo, desligar tudo do celular ali e falar assim, cara, não me ouve mais. Não, mas continua a explicação ali, não entendi, peraí. Como que ele fica lá... Te ouvindo. E aí? E aí você começa a falar palavras-chave. Então ele capturou que, pô, persiana. Persiana, ele tá querendo comprar persiana. Na hora que você abre seu celular, a primeira coisa que aparece no Facebook, no Instagram pra você ler, é uma propaganda de uma persiana, porque você tá atrás da persiana. Ele começa a entender. Então, assim, são modelos treinados para entender o comportamento humano. E essa informação é vendida? Quem vende pro Facebook isso? Cara, onde ele vai buscar? De quem ele escolhe pegar de quem a informação? Ele vai buscar através... Você deu a autorização para ele. Porque quando ele abre ali o Facebook, abre essas coisas, você abre o aplicativo e tem um termo. Você normalmente aceita sem ler. Se você não aceitar, você não consegue usar. Exatamente. Então, assim, você é obrigado. Né? Mas, por exemplo, a gente consultou aqui, ele vai lá, né? Persiana. Onde ele vai buscar a persiana que ele quer mostrar para mim? Na internet. Mas a que tá mais cotada, a que tá mais sendo vista, a que tá impulsionada, qual que ele busca? Aí são os marketings que são feitos, né? Tipo, cara, qual o grau de certeza que aquela propaganda daquela persiana, ela é verdadeira, entendeu? Ah, entendi. Então, ele começa a olhar isso daí e te entregar. Então, aí é o novo mundo do marketing agora, né? Tipo, antigamente eu fazia propagandas, colocava no jornal, colocava na revista. Agora eu vou analisar comportamento de compra. Eu analiso o comportamento de compra, eu sei que o cara quer comprar, eu vou começar a ofertar isso aqui para ele.
Certo. Por isso você pesquisou uma vez só, pronto. Já aparece um É, monte de fica um coisa, mês né? inteiro. E da falando onde, do negócio. da onde que vem muito, né? Quando vocês falaram, eu vou pagar uma mídia pro Facebook, por exemplo. Então eu vou pagar a mídia que o Facebook vai ver. O cara vende persiana. Sim. O Will falou de persiana. Se o cara tá comprando aqui a propaganda e vende persiana, eu vou entregar pro Will a propaganda da persiana do cara. É. Sim. Pior que deu certo. Comprou? Mercado Livre. Comprou? Olha só, cara. Muita gente fala pra mim assim, mas eu não sou manipulado pela inteligência artificial. Eu falei, não, me responde só uma pergunta. Quantas vezes você comprou algum na internet que depois você olhou pra aquilo e falou, por que eu comprei? É verdade. 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 E você quer um exemplo? A própria programação, se você ficar no YouTube, ele já te dá uma programação lá que ele sempre vai acertar mais basicamente o que você quer ver naquela noite lá. Exatamente. Com base no que você assistiu, né? São os modelos que a gente Você fala. vacilar, você fica lá só nas sugestões deles. E são os modelos, modelo de inteligência artificial que a gente chama de modelo de recomendação. É um modelo muito aplicado no mercado que ele recomenda algo. Então, tipo, eu comecei a comprar livros, tá? Aí eu compro um livro de administração, outro de administração. Daqui a pouco ele te indica, fala assim, tem esse livro de administração que a galera toda tá lendo aqui, porque ele já viu que você tá interessado no livro de administração. Nem necessariamente comprar, né? Mas você começou a andar ali, clicar, olhar os... Entendi. Não, esse da persiana eu nunca mais vou esquecer na minha vida, cara. Porque carro, tudo bem, eu percebo como que é carro. Por exemplo, se você começa a colocar BMW, Mercedes, ele vai te mandar Audi, Ferrari, ele vai te mandar só coisa boa. Se você ficar no carro de pobre, ele só vai mandar carro de pobre pra você. É assim que funciona. Só manda carro baratinho. Depende do que você escreve. Agora, de falar... Persiana, cara, eu achei sensacional. Mas é legal isso, você ficar sabendo como é que funciona essa inteligência artificial, cara. esse algoritmo, né? Como é que funciona isso? Algoritmo. O pessoal, trabalha muito com tráfego pago que eu vejo aí, né? E isso tem a ver, então. Você entender como é que é e você trabalhar esse tráfego pago. Exatamente, você tem o tráfego pago e o tráfego orgânico. Você entender como o algoritmo trabalha, você começa a conseguir trabalhar melhor seu tráfego orgânico. Você paga para alguém entender como o algoritmo funciona, usa isso. Ou você paga para o Facebook te colocar na frente, ou o Google te colocar na frente. Entendi. Através do nome. Ou dos links às pesquisas. Através das palavras-chave que você coloca ali, né? Que aí o cara digita lá e você vai pesquisar, ele pega as palavras-chave. Faz essa referência. Então essa aí é a importância do hashtag? O hashtag é uma coisa diferente. As palavras-chave são palavras que ficam por trás do seu site ou do seu produto ali, que definem o que é aquilo ali. Então, categorias. Tipo, se for de persiana, tá? Mas a persiana de blackout, que vai fechar tudo, persiana vazada. Você coloca várias tags. Então, persiana, casa e várias outras tags que estão por trás ali, que identificam aquele seu produto. E aí, a hora que a pessoa pesquisar, ele vai comparar, né? Essa tem essa tag, esse produto aqui funciona para esse cara aqui. Quer dizer, quanto mais você especificar o seu produto ali com palavra-chave, você vai conseguir atingir mais público. Exatamente. Né? Quanto mais específico, né? E quanto mais assim, o Will pesquisou persiana, foi lá e comprou. O Luiz pesquisou persiana, comprou. A hora que o Will pesquisar persiana, ele vai falar assim, peraí, tem essa persiana aqui que os caras estão comprando. Então ele já mostra que é quase certeza que aquilo ali... Se compraram antes, é porque é bom, ninguém reclamou, ele indica. Exatamente. Pois é, ainda mais quando o Mercado Livre ainda marca assim, é o mais vendido, né? Ele marca os itens mais vendidos, né? Isso. Aí você compra com confiança mesmo. O Mercado Livre tem um case bem legal, né? Que ele fala para você que o produto que você tá querendo tá a um dia da sua casa. Como é que ele sabe que você vai comprar o produto e ele tá pertinho da sua casa, em algumas horas ele te entrega? Analisando o comportamento de consumo. Então, você tem uma conta, o Will tá querendo comprar a persiana. O Will entrou lá no Mercado Livre e ia demorar 3 dias para chegar. Daqui a pouco o Mercado Livre te manda uma propaganda falando assim, o produto que você estava querendo comprar, ele está a um dia da sua casa. Sim. Caramba. Aí, porque ele mandou esse produto para um CD dele, deixou à disposição, falou, o Will tá querendo comprar, vou mandar lá e vou mandar um marketing pro Will. Aí o vai, compra e ele entrega. E no dia seguinte ainda. Tem vezes que é no mesmo dia, cara. Pois já comprei de manhã e à tarde já chegou. Isso aí depende da quantidade de pessoas que estão querendo comprar a mesma coisa ou algo na sua região. Que o estoque vai estar ali Isso, já. que aí eles já compensa mandar um estoque, porque é certeza que eu vou vender algo ali, entendeu? Que legal isso, cara. Olha isso.
É muito bom mesmo, né? Inteligência artificial é futuro mesmo. No caso do YouTube, por exemplo, especificamente, para você engajar vídeos lá e tudo mais, o que você recomenda? Vamos lá, vídeos no YouTube. Eu preciso entender que eu tenho um conteúdo dentro daquele vídeo e pessoas pesquisando aqueles conteúdos. Se a pessoa pesquisou lá um vídeo, vamos falar assim, bate-papo entre amigos. Ele entrou no vídeo do Pod My Brothers, ele ficou o tempo todo do vídeo, a grande maioria que ficou ali ficou o tempo todo do vídeo. Opa, peraí, isso aqui é referente a esse assunto mesmo. Então, as próximas pessoas que pesquisarem a mesma coisa, ele vai começar a recomendar ali, porque ele tem certeza que aquilo ali está realmente entregando aquele assunto. Então ele vê pelo tempo que a pessoa assiste. Se a pessoa assistiu ali uns 10 segundos, já A pessoa descartou. que entrou, saiu, ele descarta. Esse Entendi. é um ponto. Esse é um ponto que o YouTube analisa. Descrição do vídeo, como ela tá. Descrição, que mais? Os inscritos no canal, porque aí começa a ver, analisar perfil do seu inscrito. Tipo, cara, eu tenho alguns inscritos aqui no canal que se interessam por motos, por exemplo. Então, cara, essa galera aqui que tá inscrita aqui, tá sempre todo pesquisando moto. Então, o cara tá procurando um vídeo de moto. Naquele canal tem um vídeo de moto, pô, cara, eu tenho 3 pontos aqui que já me indicaram para aquilo ali. Então, quanto mais eu tenho os pontos de ligação, mais certeza que ele vai entregar. Então, ele procura sempre a probabilidade, né? E quanto mais variáveis eu tenho para entregar algo que é verdadeiro, ele vai olhar essas variáveis. Então, quando eu falo variáveis, cara, variável 1, o cara falou alguém comentou daquele assunto, e aquele assunto e foi naquele vídeo e ficou. Então, eu tenho uma variável que o assunto e a audiência dele ali, a pesquisa. Assunto 2, a variável 2, os inscritos desse cara aqui, quantos por cento desses caras gostam de motos, por exemplo? Então, eu tenho mais uma variável ali falando que, pô, essa aqui é quase 100% dos caras que estão aqui gostam de moto e assistem esse canal. Então, eu começo a aumentar os números de variáveis que eu tenho para uma inteligência artificial trabalhar. Que legal, Entendi. olha. Aí tem as tags, que são fundamentais também, né? Isso. Nos vídeos, né? Exatamente, isso é mais uma variável, a tag. Mais uma Cara, variável. eu tenho uma moto, eu tô procurando vídeos de moto, eu tenho uma tag lá que fala que aquele vídeo fala de moto. Entendi. Mais um ponto. Mais um ponto. E tem as palavras-chave também. Você Palavra-chave. preenche no vídeo lá também. Isso. Não é isso? Tudo isso vai A contribuindo. palavra-chave, ela também funciona como um mecanismo de busca? Como de mecanismo de associação? busca. Exatamente, porque ela vai estar por trás daquele vídeo ali falando o que ele faz. Até nos comentários do YouTube você falou ali. Até nos Às comentários. vezes a gente acha Por isso tão... que é importante, olha qual é a né? importância de comentar no YouTube, né, cara? Like, curtida, por isso que a gente sempre A pede. gente Exatamente. sempre pede aqui. É verdade. É uma outra variável, tipo, o cara tá procurando de moto. Uhum. Falar assim, o Ale tá lá procurando de moto, sobre moto no Google. Certo. Bateu naquele vídeo. O Ale entrou naquele vídeo pra olhar. Cara, tem uma tag com vocês que fala de moto. Tem comentários sobre moto. O Ale ficou muito tempo ali dentro, bateu aquilo ali. Então começa tudo. Curtiu o vídeo, comentou no vídeo. Exatamente. Tudo vai Tudo. vai pontuando, vamos supor assim. Exatamente. Que da hora, mano. E isso Por ajuda isso é ele a importante. distribuir para outras pessoas. Exatamente. Porque o grande, vamos falar assim, diferencial deles é entregar o conteúdo certo, né? Então eu quero entregar para o Ale o conteúdo que ele quer ver. Que eu vou garantir que ele fica na minha plataforma. Também mostra no gráfico. Não, e aí a inteligência artificial para bem no momento, né? Tipo assim, você tá Ela no... fica lá assim, ó, só olhando. Você tá um assunto, da hora, daqui a pouco o cara vai falar o que você quer escutar. Daí corta e vem a propaganda. Ou aquele momento da música que você tá esperando, aí vem lá a bem propaganda. Exatamente. Então, assim, tudo comportamento, né? Aí entra uma outra área da inteligência artificial que é o People Analytics, né? A análise de pessoas. Então, eu vou analisar comportamento. Ele é muito usado hoje no RH para entender comportamento de funcionários, quando o cara vai sair, quando o cara não vai. Mas é muito usado, está sendo muito usado para entender o comportamento humano e começar a ofertar coisas. Sim, eu dei uma notícia aqui falando que eles estão até fazendo entrevista com inteligência artificial. Sim. Eu fiz um curso de People Analytics da Limatsu, que foi o cara que implementou a inteligência artificial na seleção do Google. Sim. Assim, ele fala muito disso, que eles conseguiram reduzir muito o tempo e aumentaram muito a assertividade de contratação das pessoas.
Olha só que Caramba, legal. você hein? vê? Eu vi porque empresa grande que tem mais de, sei lá, quer pegar vagas para tantos Vai acabar o QI, hein? candidatos lá. Então. Aí eles, não. tipo, para ganhar tempo, eles pegam a inteligência artificial e faz essa seleção aí, essa primeira entrevista. E é grande bastante também, não só na entrevista, mas na retenção, né? Porque é muito caro para uma empresa perder um cara. Então ela consegue detectar, tipo, você consegue detectar que a pessoa está saindo da empresa antes dela mesmo ter certeza que ela quer sair, né? Que ela quer sair da empresa. Caramba, mano. Pera aí, vamos Como que é isso, Vamos ver. rapaziada? ver, vamos fazer uma limpa aqui, né? Caramba. Como é que é isso aí? É assim, ó, você começa a olhar, tipo assim, eu trabalhei no GPTW, que é a que faz a lista das melhores empresas para se trabalhar, Aham. um bom tempo. E a gente lá eu comecei a estudar essa questão de analytics, entender. Então, você pega a pesquisa de clima, por exemplo, tá? Você começa a ver que o cara começou a virar um detrator ali, ele começou, cara, não gosto mais da empresa, não indico mais a empresa para ninguém trabalhar. Pô, esse cara já não tá legal com a empresa. Sim. Mas ele só não tá indicando ainda, ele só não tá colocando. Só que aí você Entendi. começa a analisar todas as pessoas que saíram da empresa. Opa, peraí, as pessoas começaram a ter a mesma... Esse tipo de reação, a mesma reação, né? Entendi. Então vamos alertar aqui estudando. que esse cara vai sair. Aí a empresa começa a olhar, pô, esse cara é um cara que me entrega muito, é um cara que eu não quero que saia. Eu começo a dar mais atenção para ele, olhar, então eu começo a reter meus talentos, não deixo os concorrentes pegar os talentos. Entendi. Isso é uma vertente tão grande que a GUP se uniu agora com a Pulses, que é uma empresa forte no mundo de People Analytics, para fazer exatamente isso. A GUP é recrutadora, a Pulses é uma empresa que trabalhava com pesquisa de climas e trabalhava com esse tipo de análise comportamental. Eles têm anunciado bastante nas redes sociais, falando que agora eles vão entregar para você, tipo, cara, qual é o funcionário que está querendo sair, como é que tá a sua... para você diminuir o seu turnover dentro da sua empresa. E até que Incrível. ponto existe a substituição do funcionário? Você fala de inteligência artificial substituir o cara. Porque a gente ouve, que nem a gente tava falando, rumores de que vai acabar os empregos. Vamos lá. Né? A invenção da Já lâmpada... tá com medo. A invenção da lâmpada causou isso. A invenção da máquina a vapor causou isso. A invenção da máquina elétrica causou isso. A invenção da internet causou isso. Não tem por que a inteligência artificial não causar isso. Verdade. Eu vejo a inteligência artificial como um amplificador do ser humano. Como tudo, tá? A máquina veio, algumas pessoas perderam o emprego. Por quê? Porque ela parou no tempo, cara. Ela não estudou, ela Se não... especializou, né? Ela se ficou naquele mundo e falou, cara, isso aqui vai ser minha vida o resto da vida. Se acomodou ali, né? Então, ela tem que sair da área de conforto dela o tempo todo. O tempo todo tá estudando. Essas pessoas que estiverem estudando, se movimentando, não vão perder emprego. Elas vão melhorar ali, vão conseguir produzir mais, né? Sim, vai evoluir junto com a inteligência artificial, vai saber como utilizar. Exatamente, cara. Então, a assim, ferramenta. ao mesmo tempo que somem algumas profissões, Aparecem outras. Entendi. Então, é que nem você acabaram de falar aqui do motorista, que, cara, eles vão mandar profissão, tem uma lista de profissões que estão para ser extintas, né? Motorista é uma delas. Mas, cara, vai sumir o motorista? Cara, o carro autônomo vai ter alguém para olhar, para treinar ele, para ensinar. Então vão surgir outras profissões. Hoje não existe, mas quem sabe amanhã exista um treinador de carro autônomo. Pode acontecer. Vai Porque ter, o com carro- certeza. O motorista... O treinador, Verdade, você fala para alimentar as informações ali. Exatamente, o motorista que está no dia a dia do trânsito ali, ele sabe fornecer muitas informações. Pô, altera esse parâmetro aqui, porque pode dar errado ali, ó. Um ônibus virar numa esquina, se ele virar muito fechado, ele vai pegar o poste, Sim. porque ele é muito alto. Então, quem vai saber isso? O motorista, cara, o cara que vai dar essas informações, essas dicas. Sim. Então, ele vai evoluir de trás de um volante para outra profissão. Legal, hein? É isso aí, Caramba, tem que pensar dessa forma. Que todo mundo começa a querer culpar, na verdade. Né? Exatamente, cara. Culpar, julgar e falar, não vai dar certo isso aí. Exatamente. verdade. Esse é o grande problema do ser humano, né? Falar assim, não vai dar certo, fala que eu não não vai vou olhar dar. isso e eu largo ali. E aí aquilo ali engoliu ele, né? Eu lembro que falava isso aí do carro flex, pô. Lembra? Onde já se viu carro com motor a gasolina e álcool? Você não vai dar certo nunca. Hein? O Uber ia substituir o taxista. Eu vejo taxista na Pois rua é. até hoje. Verdade. É verdade. Tem A mesmo. briga foi boa, mas estão lá ainda. Então, Exatamente, porque assim, e além de tudo, existe a preferência, né? Eu falo muito para os meus filhos, o pessoal que me pergunta o seguinte: qual o intuito de existir uma inteligência artificial trabalhando para o ser humano não fazer nada? é. Porque se eu tenho uma inteligência artificial que
vai lá e ela trabalha. O ser humano não vai ganhar mais dinheiro. Se ele não vai ganhar mais dinheiro, quem vai movimentar a economia? Não tem como. A inteligência artificial por si só? Então, não tem lógica eu substituir tudo que eu quebro a roda. Aí vem o filme lá que fala que a inteligência artificial vai dominar o mundo, né? Mas pra que ela vai dominar o mundo? Então, não sei. Se ela não come, ela não bebe, ela não compra um carro, ela não anda de bicicleta. Não tem prazeres, né? Exatamente. Por que eu vou continuar tendo carro se ela, a inteligência não pode transportar quem? Por que eu vou transportar comida se ela não come? Pois é. Muita coisa que não dá pra substituir, não. Olha, semana passada o Luiz trouxe uma notícia aqui do robô que trabalhava na bolsa e ganhou uma bolada pro cara, sozinho, entendeu? Quem garante que isso não vai virar uma moda, todo mundo vai começar a trabalhar dessa forma, ter o seu robozinho lá, e já na sequência, quanto custaria um robô desse? Imagina o cara... Pra deixar ele lá trampando. Cara, toma um banho, vai pro cassino, começa a se trocar, o robozinho também, coloca uma gravatinha no robozinho, vambora, vamos ganhar uma roupinha nele. Então, é possível? Porque tá aí a notícia, falou que é possível. É antiético, primeiro ponto. É legal. Então, assim... É ilegal. É legal. Você fazer robôs que manobrem, façam manobras na bolsa, é legal. Porque ele tem acesso a muitas outras coisas. E ele não vai... vamos falar assim, empresas... Funcionários da empresa. Covardia, né? Eu trabalho na Cogna e eu tenho ações da Cogna. Eu tenho um período que eu não posso movimentar ações. Eu também tenho. Porque ela tá em movimentação dela e eu tenho informações internas. Desculpa te cortar, o que é a Cogna? A Cogna é a maior rede de educação do Brasil. Olha aí. É uma das maiores. Ela é dona da Anhanguera, do Pitágoras, Red Balloon e outras marcas. Puxa. Então, assim, tem um período que ela tem capital aberto e tem um momento que eu não posso movimentar. Quem garante que o robô não vai estar movimentando? Se ele não receber essa instrução, entendeu? Então ele consegue processar muito dado. Mas aí entra outra pergunta. Se eu tenho um monte de robôs, torna justa essa a briga fica igual, né? Exatamente, porque eu igualo. Hoje... Mas e aí, vai sobrar R$2-3 para cada um? Se todos os robôs começarem a brigar lá, todo mundo ganha? Exatamente. Como é que faz? Faz sentido isso? Essa é a pergunta. Estranho, mas aí depende como o cara vai alimentar esse robô, Exatamente. né? Como que ele vai usar a estratégia, né, daquele robô, vai verificar algum ponto específico, alguma movimentação ali. Aí tem uma outra mudança, né, nesse meio aí, né, de profissão. Como que era a Bolsa de Valores antigamente? Antigamente tinha que ir lá pagar no grito, lá no pregão, lá, agora, ao vivo. Você não tem mais esses caras lá gritando. Não, eles trabalham hoje tudo numa tela, que Sim. possibilitou o robô entrar na jogada. Assim, pode ser que amanhã esse cara seja substituído por um robô? Pode. Mas aí, quem que vai ensinar os parâmetros pro robô? Qual a melhor forma? Qual o melhor... Então ele vai deixar de trabalhar para uma Bolsa de Valores e trabalhar para uma empresa que constrói robôs para operar a Bolsa de Valores, por exemplo. Ele vai começar a ensinar ela a treinar, vai ter que estudar outras coisas. Então, assim, o que eu falo muito é que a maior dificuldade, né? Eu mentoro várias pessoas que estão em início de carreira. A maior dificuldade que eu tenho com esses mentorados é o seguinte: a pessoa me procura, fala, não, Ale, eu quero entrar para esse mundo de dados, mundo de tecnologia, o que eu faço? Tem que estudar. Só isso. Uma semana, 15 dias depois, o cara tá desistindo, tem que estudar demais. Mas não é estudar demais. Quando você tá entrando, você tem que absorver muito conhecimento, porque muita gente já tá ali. Mas com o tempo, você vai só aprendendo o novo, né? Sim, o boneco você já tem. Então, o boneco você já tem. Esse mercado de valor, você falou que agora facilitou, né? Todo mundo agora opera sentado dentro de casa lá e tá operando, comprando e vendendo ações ali o tempo todo. Facilitou muito. Você acha que isso foi uma ferramenta que melhorou bastante a questão do mercado financeiro? Ou você acha que isso vai, sei lá, como posso falar? Vai chegar um momento que nem vai alimentar de robôs e tal, e as pessoas não vão conseguir operar porque não vai conseguir entender o que está acontecendo naquele movimento? Pode acontecer, porque se a pessoa não chegar num nível que os robôs começarem a operar ali e isso começar a funcionar legal, se você não tiver um grande estudo... Você vai ter que entender que é um robô que está fazendo aquilo. Você vai ter que entender como é que ele trabalha para conseguir competir com ele. Entendi. Mas eu não competiria. Eu traria ele pro meu lado e falo assim, cara, me ajuda a estender o meu conhecimento. Eu pego o que eu tenho aqui, vou adaptando ele, ajustando as variáveis dele ali, fazendo ele entregar cada vez melhor.
Entendi. E se conhece algum robô aí que acerta bastante, é probabilidade de acerto? Cara, eu tô totalmente por fora do mercado financeiro, assim. Dá uma dica pra nós aí. Loteria, É um Mega mercado- Sena. Apesar de eu já ter trabalhado no mercado financeiro, eu gosto muito pouco Aham. desse tipo de inteligência artificial, desse tipo de mercado. Não, eu Não comecei a interessar por questão dessa facilidade, né? Então, teve a facilidade, comecei a me interessar e fui atrás do mercado financeiro. E tem que estudar muito, cara, muito. Aí eles falam muito sobre isso, a questão do robô. Você tem que entender a movimentação do robô, pra você entender Isso. que não é ali um grande player e tal, é uns robôs programados para fazer aquele movimento pequeno e já acabou. Exatamente. E para conseguir pegar isso, você conseguir ler isso daí no movimento é complicado, bicho. Não é fácil, não. Eu acesso aos dados, tá? Então, assim, não é muito fácil, porque, vamos falar assim, eu tenho ali a movimentação da bolsa. Então, vai vender, a ação começou a vender, começou a cair, subir. Tá, mas como que eu tenho esses dados? O gráfico está sendo mostrado para mim pela B3, por qualquer empresa ali. Sim, Tá sendo mostrado. Mas qualquer notícia que dá no mercado, abala a bolsa. sim. Cara, eu tenho que ter um conjunto de informação ali muito grande e saber tratar essas informações para construir esse robô. Então não é... Quando a gente fala de inteligência artificial, parece um negócio muito simples, né? Fácil, Nossa, coloca no ar, funciona, tá bonitinho. Mas e os dados que estão por trás disso? Se esse robô for alimentado e eu não tenho acesso aos dados reais, ou eu não foquei, por exemplo, tô lá mexendo com ações da Petrobras. Esqueci de ver falar de presidente e tudo mais. O presidente vai lá e fala alguma coisa errada na internet. A bolsa cai, fala alguma coisa do petróleo errado, cai tudo ali e ele não estava olhando aquilo ali. Ele vai apostar, opa, começou a cair, eu mandei ele apostar na queda, eu vou comprar Então um vai monte. comprar. É. Só que aí ela cai mais. Então ele tem que começar a olhar, ou ela começou a subir, vou vender, e daqui a pouco ela sobe mais. Então, É uma coisa que acho que nunca vai dominar, né? não, a gente fala muito O quando a gente robô nunca trabalha... vai dominar isso. a gente fala com inteligência artificial, a gente não fala que ela vai substituir 100% do ser humano. A gente Sim. encara ela como uma extensão do ser humano. Ela vai amplificar a capacidade do ser humano. Isso é legal, essa Sim, frase é impactante. hein? Porque no caso da bolsa, né, é uma movimentação que é muito difícil da pessoa conseguir enxergar num tempo rápido e ter uma reação ali, né? Então o robô facilita isso. Exatamente, porque ele vai conseguir processar muito mais dados que qualquer ser humano consegue. Consegue. Então ele consegue processar muito mais rápido e entregar muito mais rápido esse... Sim. Mas Aí- olha, desculpa. Aí quando vocês falam que vai ficar sobrar R$3 para cada um. Tá, mas ele vai ter que processar ali aquele dado e ele vai começar a olhar a ação vai começar a dividir esse valor. Vamos falar assim, né? Se tem a sua ação, a ação subiu ou desceu, só que aí você começa a olhar o mercado financeiro outras variáveis, né? Tipo, cara, tem muita oferta, muita procura, da ação ela vai subir ou ela vai descer. Então se o robô Sim. começa a comprar demais, a ação cai também. Então ele pode causar um desastre ali na sua conta. que porque- ele não vai saber resolver, talvez, né? Exatamente, porque todos... O Imagina cara vai seguinte, xingar o robô até umas horas, É né? verdade, porque ele não tá com base em informação, É. né, passada, o que acontece de novo, talvez ele não saiba resolver, né? Exatamente, a Americanas, Com por base exemplo. É. Ela teve uma queda forte. Quanto mais pessoas vendendo, mais caía, porque tinha mais ações no mercado. Sim. Sim. Então mais caía. O que o robô vai fazer é vender, porque, cara, eu preciso vender, tá caindo, eu preciso vender. Sim. Ele não vai ter aquela noção de, pô, cara, peraí, eu vou deixar um cantinho guardado aqui, É. porque pode ser que isso suba. Então É. eu tenho que começar a analisar todas essas variáveis. O robô não tem filho pra sustentar, né? Mulher, nada. Então, Não, tem não. Família, né? é aí que eu falo que ele é um O máximo extensor. é passar um olhinho. No máximo, né? Aí que eu falo que é um extensor, entendeu? Ele é um extensor do ser humano, da capacidade do ser humano. Então eu tenho muito processamento, eu vou olhar para aquele ali e vou analisar. Agora me fala uma coisa, por exemplo, você é leigo no assunto, você quer começar do zero, criar um robozinho por lá. Vou dar um exemplo que se fosse possível hoje, liberado, a gente colocar um robô na bolsa. Qual que é o procedimento? Onde o cara começa? O quanto é um negócio desse? Pra gente ter uma noção. Cara, assim, ó, vou falar pra você que tem alguns perfis, tá? É. Então, tipo, eu tenho o cara que ele quer virar um desenvolvedor, ele quer desenvolver mesmo, trabalhar com ciência de dados e tudo mais, desenvolver modelos pra fazer isso daí. Esse cara vai ter que ter um estudo maior. Certo. Um cara que quer simplesmente catar um robô pra colocar na bolsa, ele pode estudar um scrapping da vida, começar a fazer scrap de uma B3 da vida e começar a analisar dados ali, ele consegue ter alguns insights disso já. Ele começa a olhar esse robozinho. E no mercado financeiro tem um monte de robozinho no mercado disponível para você só instalar e começar a usar, vamos falar assim, né? Mas aí você tem que começar a alimentar ele, ajustar os parâmetros dele. Então, o cara que vem para a área de dados, por incrível que pareça, as pessoas que vêm para a área de dados hoje não são da área de tecnologia. Na minha equipe, hoje não tem ninguém
da área de tecnologia. Então, eu tenho um cara que é engenheiro civil, o outro, dois são da área financeira, então não trabalhavam com tecnologia e trabalham com ciência de dados hoje. Então, assim, muito mais fácil. Por quê? Porque o cara conhece o assunto. Então, se eu catar um cara que trabalha na Bolsa de Valores e ele começa a entender aqui, opa, peraí, para mim treinar um robozinho eu faço isso. Então isso aqui quer dizer aquilo. Então eu trago para cá, eu treino aqui, é muito mais fácil para ele Alimentar ali, né? alimentar, porque ele já conhece aquele assunto. Sim, sim. Já o cara de tecnologia, ele vai ter que aprender sobre o assunto, é a parte mais difícil. Eu vejo muito pessoal usando verdade. esses robozinhos pega um setup lá. Isso. Pega um Pronto, já. setup lá, que é aquela operação, se acontecer isso, já pronto. Ele vai, alimenta o robô com aquelas informações e deixa. Só que a probabilidade não é tão Exatamente, grande, porque né? você vai precisar sempre estar ali sempre tá alimentando, ali alimentando. mexendo, É. inserindo coisas nele. Essa alimentação, como que é feita? Você vai lá e digita dados, como que funciona isso na prática? Vamos lá. Tem algumas formas de eu fazer isso. Eu posso fazer coletas de dados, tá? Na internet. Vamos pegar um caso que eu estava explicando aqui de análise de pessoas, tá? O People Analytics. Eu quero analisar comportamento humano. Como é que eu pego esses dados? Eu tenho que ter uma fonte de dados, que a gente normalmente fala, que é, cara, a pesquisa de clima para mim é uma fonte. Eu tenho que entender quão satisfeito aquele cara está com a empresa. Redes sociais é outra fonte. Pô, o cara começou a falar mal da empresa na rede social. Cuidado, hein? Então eu começo a coletar dados. Hoje em O dia, que o Will né? falou. Eu tava aqui comentando de coisa. Então eu tenho que conversando sobre Persiana. persiana Persiana. e apareceu a persiana para mim. Então eu começo, é uma fonte de dados, entendeu? Eu tenho a fonte de dados do Google que consegue fornecer dados de comportamento daquela pessoa. Então eu vou lá, consulto aquela informação, trago para dentro e entrego pro robô. Falo, analisa isso aqui. Então, o robô ele vem com variáveis pré-definidas e eu posso acrescentar algumas outras variáveis nele. E aí eu vou dar dados para alimentar essas variáveis. Olha só. Então, Caramba. a assertividade, eu falo que o grande olhar das pessoas está na inteligência artificial. Mas existe uma imagem que rola na internet aí, que a minha equipe brinca muito, que é o iceberg, né? A pontinha dele está lá em cima, que é a AI, que é a inteligência artificial. E embaixo está a engenharia de dados, que a gente fala que é onde eu limpo o dado, onde eu pego o dado certo, eu tenho a qualidade daquele dado, cara, esse dado realmente é real, esse dado é um dado legal, e entrego para ela. Quanto mais limpo, quanto mais bonito tiver esse dado, melhor vai ser a solução que a inteligência artificial vai me entregar. Eu tenho um case bem legal que a gente trabalhou disso daí. Eu trabalhei numa empresa na Falcone há algum tempo e eu cuidava de um produto que chamava Spot. O que esse produto fazia? Ele entendia o comportamento que aquele produto tinha no mercado, na farmácia, por exemplo. Então, eu vou lá, eu tenho lá, que é isso que a gente contava muito pra galera, eu tenho lá um Gatorade. De repente, esse Gatorade parou de vender. Então, a inteligência artificial entendia que o Gatorade parou de vender e avisava o gerente da loja. Falou, cara, seu Gatorade parou de vender. Verifica pra mim se o Gatorade, você tem o Gatorade no estoque. Não, porque ele já sabia o estoque do sistema. Ele falava, no seu sistema você tem estoque. Verifica se fisicamente você tem. O produto está exposto, o produto não está exposto. Então, assim, e ele ia aprendendo, né? Aí, então, conforme o cara voltava, o cara falava assim, eu parou de vender porque eu não tinha o Gatorade na geladeira. Aí, beleza, daqui a pouco deu um corte no Gatorade de novo, ele começou a aprender que, a curva ali de venda do Gatorade caiu de novo. Você não tá vendendo Gatorade. Não tinha na geladeira. Daqui a pouco ele fala assim, cara, coloca Gatorade na sua geladeira lá que parou, porque Ele já não tem vai Gatorade lá. entender. Entendi. Então, assim, eu fui alimentando ele com dados, entendeu? Eu fui dando dados de venda pra ele. Falando, Ele cara, vai se aperfeiçoando. isso, estou vendendo. Na hora que eu vender, a gente chama de retroalimentação. Tipo, cara, eu falei pra você que não tinha no estoque. Eu tô certo? A inteligência artificial vai te perguntar. Você fala, não tá certo. Não era no estoque, não tinha na geladeira. Aí ele começa a olhar o comportamento. A hora que parou com aquele mesmo comportamento, parou de vender de novo, ele fala, peraí, não é no estoque, é na geladeira. Então, quer dizer, né? Sempre o ser humano sempre vai ter que estar ali junto. Porque quanto mais ele alimentar de uma forma, que nem você falou, inteligente, mais limpa, tal, o sistema vai rodar bem melhor. Mas é uma provocação que eu sempre deixo pra galera. Cara, qual é o intuito da inteligência artificial se não for pra complementar o ser humano? Verdade. Agora, vamos dizer que no meio do caminho você queira mudar totalmente seus hábitos. Ela vai entender só conforme o tempo passar também, Conforme né? o tempo Por exemplo, passar. parei de fumar.
não quero mais saber disso, ela só vai entender isso à medida que o tempo for passando. Depende. Não quero mais isso. Porque ela pode detectar que você quer parar de fumar antes que você pense em parar de fumar. Ah, olha lá, olha só. Você falou uma É coisa, mais eu fácil lembrei aqui, perguntar cara, pra ela, que né? eu rachei o bico. É. A mãe da Flávia, né, minha sogra, pegou, não tem lá ó, a TV, lá a Smart TV, ela pegou no controle e ela fuma, tá querendo parar de fumar. Ela pegou e colocou, ok Google, ela perguntou, como eu faço pra parar de fumar? Ela falou, é uma decisão sua. Problema seu. Problema seu, Esse falou. BO não é meu. Respondeu pra ela. Meu filho gosta muito de brincar com a Alexa com isso aí. Ele fica o tempo todo fazendo perguntas para ver se ela responde. Mas a Alexa, os assistentes virtuais são outra coisa que vão entendendo o seu comportamento. É. A minha já começou a perguntar para mim se, todo dia, a tal hora, você abaixa o volume. Você não quer que eu programe para abaixar o volume todo dia essa hora? Assim não precisa pedir para mim Olha mais. só. Interessante. A Ela hora que tem ela essa falou- iniciativa sozinha. A hora que ela falou isso para mim, eu falei assim, eu parei, o cara de tecnologia, parei e falei, não, ela não me perguntou isso, cara. Caramba. E a caixinha que você tem É. pequena? Aí eu falei, não, ela me perguntou isso, cara. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, cara, realmente é possível, porque ela tem um treinamento, ela tá treinando, ela viu que todo dia, ao mesmo horário, eu falo pra ela baixar o volume, mais ou menos o mesmo horário ali. Ela falou, pô, todo dia esse horário aqui ele quer abaixar, então não quer que eu abaixe pra você. Aí eu falei um sim pra ela. Ela todo dia, no mesmo horário, ela abaixa. Ela dá uma baixadinha. Olha, sem Olha você ter que isso, pedir. cara. Que legal. Impressionante, cara. Demais, né, cara? É demais, né? Imagina a Demais, medicina mano. também, É. embora não seja 100% aceito, né? Mas imagina que vai ajudar os médicos. Eu não diria substituir, mas imagina como vai ajudá-los, né? A ter o diagnóstico exato, né? Isso, esses dias eu não sei se foi Saber o futuro até, né, Lê? Exato. Ó, o paciente ele vai ter um câncer Ele tem uma daqui probabilidade 4 de meses. 60% de ter um câncer daqui 6 meses. Pois é. Então, eu consigo. Já Pela fazer isso. inteligência artificial, vai saber, né? Então, mas aí que tá, já nesse gancho, como que ela vai detectar? Eu vou ter que passar numa máquina? Como que eu vou informar? Como que ela vai se ligar disso em mim? Olhando o seu comportamento. Aí entra uma questão muito ética que eu gosto muito de comentar. Tipo, esse é um tipo de treinamento que eu não gostaria de ver solto no mercado. Porque imagina o convênio tendo essa Ixi, visão. Vai ter um preço então, pra cada pessoa. Exatamente. Ele sabe quem que tá ruim e quem que não É. tá? Como que vai detectar isso? Isso, então assim, dá pra fazer isso daí, já, vamos falar assim, as máquinas hoje, é o que a gente chama de IoT, né? As máquinas estão integradas com a internet, fornecendo dados. Tanto que a volumetria de dados começou a aumentar muito, exatamente por causa dessas máquinas. Assim, ó, eu começo a ter máquinas. Eu tenho lá a máquina da ultrassonografia que fez ultrassom. O médico foi lá, apontou um câncer naquele ultrassom. Ela prendeu, opa, peraí, essa imagem, um câncer, associei. Pegou outra imagem, ó, tem um câncer. Ela começa a associar. Então, imagine milhões de imagens do mundo inteiro, médicos falando que aquilo ali é um câncer. Então, ela aprendeu com as máquinas do mundo inteiro. Certo. Ela consegue detectar um câncer muito rápido. E ela começa a olhar. Cara, vamos falar, essa pessoa X teve um câncer. Qual foi o comportamento dela nos últimos tempos? Então, ela começa a olhar isso daí. Outras pessoas que tiveram esse tipo de câncer tiveram esse mesmo comportamento? E aí ela começa a entregar isso para você. E falou assim, pô, cara, ó, esse comportamento aqui é X% de chance que você vai ter um câncer. Mas isso lá no médico, é isso? Isso no médico. Aí Isso tem lá dado na isso. consulta que você volta sempre lá. Isso. Todo ano, a cada ano ela vai pegar mais informação e vai fazer E o vai banco de guardando. dados, é isso? Exatamente. E tem os dados históricos familiar também, Exatamente, né? histórico familiar, tem tudo mais. né? Entendi. Então, antes mesmo de acontecer, ela vai se ligar numa projeção que a estatística de acontecer futuramente, então você já vai se prevenir antes. Exatamente. Então, você já consegue saber com antecedência que aquilo pode acontecer com X% de chance. Eu dei essa notícia da mamografia. Isso. E ele analisa pela imagem, que nem você falou. Exatamente. A imagem já dá uma probabilidade grande já de acerto. Tipo, no começo, cara. É um Caramba. pontinho lá assim, já fala, meu, Vai câncer. servir para muita coisa. Eu diria Que até, um por o- exemplo, Luizinho, desculpa falando aí, mas você imagina, o cara vai casar. O casal vai casar. Se bobear, a inteligência artificial vai saber já Se vai dar se vai certo. separar ou não. É. Existe uma estatística que não é confirmada, né? Nunca falam que é verdade, que nem falam que não é verdade, mas diz que o Facebook consegue saber com 10 dias de antecedência quem vai casar, quem vai separar, É? quem vai começar a Olha, namorar.
por causa da quantidade de dados que ele tem lá dentro. Pois é, cara. Eu nunca vi assim falarem assim, ó, é verdade ou é mentira, mas ninguém arrisca. Então, nesse mundo de dados que eu vivo aqui é uma incógnita. A gente é possível? É possível. Com a quantidade de informação que o Facebook tem das pessoas, ele consegue dar essa informação. E para o médico ter esse banco de dados aí, o que ele vai precisar fazer? Ele vai se associar, vai comprar um... Provavelmente... Vai ter que fazer. Aí surgem novos produtos no mercado, né? Que é o... Que aí provavelmente vai ser específico Exatamente, para a área médica. Exatamente, um produto para a médica que eu consigo... você me entrega aqui uma imagem X e eu te entrego a solução, né? Te dou uma indicação de, cara, é um câncer, não é um câncer. Então, cara, mas aí que tá. Isso é caro? Vai ser caro para o médico colocar isso lá? Dá um exemplo para nós. Vamos lá. Para mim, pegar um carro autônomo é caro. Certo. Lá atrás, para mim comprar um carro híbrido, era caro. Sim. E agora? Um carro é barato. Já barateou. Então, um carro flex hoje é popular. Foi muito caro. Lá na frente, isso vira commodity, né? Então, eu consigo baratear. Porque eu tenho muita gente usando e pago o custo daquilo. Quanto mais pessoas usar, mais barato fica. Quanto mais o tempo vai ficando. Inteligência artificial não se falava muito porque era muito caro um processamento. Hoje em dia já está barateando, porque quanto a gente subiu para a nuvem, quanto eu consigo baratear o custo de processamento numa nuvem. E quando você fala em caro hoje, se eu decido fazer um negócio desse no meu consultório, eu vou gastar quanto? Cara, dá uma média, só para a gente ter uma noção. É muita grana? Não é muita grana, mas você vai ter um gasto forte assim de começo, tá? Porque eu preciso treinar, se ela já não tiver treinada, eu preciso ter acesso a esses dados, como eu não sei como é que funciona legislação na área da saúde, se isso está aberto ou não, provavelmente não. Você vai ter que comprar essa informação de alguém que tenha isso. Então esse cara vai ter que te vender essa informação. Aí a infraestrutura para subir isso, tipo, vou ter que manter isso em algum lugar, que eu tenha a resposta, ou usar APIs, né? Que nem o Google hoje, ele contém APIs que custa 1 milhão de requests para ela, chamadas para ela, custa 1 centavo. Eu identifico se tem cachorro ou não na foto, quantas pessoas tem na foto. Caramba. É uma tecnologia hoje ainda cara. Então, você estima o valor? Você está fugindo. É a quinta vez que eu pergunto, você está fugindo. É difícil dar um valor assim, exato. Dá um exemplo aí, sei lá, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões? Depende muito do nível que você vai querer ela. Então, vamos falar assim, se for nesse estilo de request, quantas consultas você atende assim por dia? 10 por dia. 10 por dia, você não vai gastar 1 centavo se fosse nessa última que eu te falei. Por quê? Eu tenho 1 milhão de requests a 1 centavo. Certo. Eu posso fazer 1 milhão de perguntas para ele se essa imagem é câncer ou não e ele responder para você se sim ou não por 1 centavo. Caramba! Olha. Então quer dizer que é para não ter dúvida mesmo, né? Pergunta. Eu consigo ter uma definição, entendeu? Tipo assim, hoje na empresa que eu tô, a gente está fazendo um trabalho de amplificar a correção de prova dos tutores. Então, tipo, a demanda de EAD cresceu muito por causa da pandemia. Só que os tutores não dão conta de corrigir a quantidade de trabalhos que chegam pra gente. E aí chega ali pro tutor corrigir aquilo ali. Então, o que a gente está fazendo? Tá jogando isso para uma inteligência artificial, ela vai ler o trabalho da pessoa e vai falar para mim, isso aqui é um plágio, não é um plágio. Ela vai ler aquilo ali, devolver um comentário, falar assim, dado o que o professor pediu aqui, seu trabalho está aderente X%, não está aderente. Ele vai responder isso aí. Isso aí é uma request, uma API. Então, tipo, eu tenho um trabalho para corrigir, eu mando uma request. E aí eu devolvo. Aí a galera fala assim, vai substituir o tutor? Já pode substituir, mas o tutor vai ter o trabalho dele também. Então, assim, hoje o que ele faz, né? Tipo, ela amplifica o trabalho dele. Tipo, cara, ela dá o trabalho ali, dá um resumo do que ela entendeu do trabalho do aluno. O tutor pode olhar aquilo ali e falar, pô, cara, realmente o que você falou é ok, concordo, toca pra frente, eu acelero a correção dele. Então, Ctrl-C, Ctrl-V já era, então. Isso faz tempo. Detecção de Ctrl-C, Ctrl-V é fácil de detectar, né? Fácil, tipo, né? O request tem muitas APIs que a gente fala de plágio, né? Cara, eu quero saber se esse texto que o cara fez é plágio ou não. Então eu consigo detectar isso aí muito rápido, eu tenho muito request. E aí eu entro naquela sua pergunta do médico. É a mesma coisa. O dia que virar commodity a consulta médica, 1 milhão de requisições pode custar 1 centavo. Hoje, eu não sei precisar para você quanto custa esse request disso, tá? Porque nunca vi uma API que responde sim ou não do câncer ali. Eu vi de outras imagens. Então,
eu usei muito em detecção de outras coisas, detecções de pessoas. Eu quero saber se existe uma pessoa ou não nessa foto. Ou quantas pessoas existem. Então a gente usava muito isso. Pô, legal. Entendi. E, por exemplo, você falou aí que o que fez dar uma alavancada aí no codinome inteligência artificial foi o site GPT, não foi? GPT. Eu tenho visto muito recentemente pessoas falando sobre o site que dá para se criar texto, dá para se criar e tem algumas outras ferramentas laterais que aí você transforma aquele texto em imagem, transforma aquele texto em vídeo. Isso. E isso daí é uma coisa... Se fala muito do ChatGPT. O ChatGPT é um produto da OpenAI. Ela tem um monte de produtos ali que funcionam junto com ela, que é exatamente o que você falou. Eu tenho um produto que eu consigo descrever uma imagem e ele gera uma imagem. Então, certo. é uma inteligência artificial generativa que funciona para gerar imagens para mim. Eu tenho uma aqui na produção de texto, na produção de áudio, vídeos e assim vai. Eu consigo ter várias inteligências artificiais. Por que ele colocou? Qual foi a sacada? Eles conseguiram colocar dentro de um chat, onde a pessoa escreve e ela responde. Então ele está dando um rumo forte. Só que, como tudo, ele tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom é que ele mostrou para a galera que inteligência artificial funciona, inteligência artificial tem seu valor, só que o lado ruim é que ele está mostrando uma falsa ideia de que isso é simples de fazer. Então, tipo, eu vou lá e coloco, o ChatGPT tem um problema. Ele é atualizado, ele desatualizado de um ano. Então, até 2022, mais ou menos 2021, ele tem dados de treinamento dele. A partir dali, ele não é atualizado mais. Então, ou seja, se eu quero descrever uma tese para mim, ou eu quero fazer um artigo de alguma coisa, e esse artigo tem que pegar algo recente, de publicação recente, já era, não tem lá. Tá. Ele vai te dar o texto. Você vai achar que aquele texto tá legal. Só que se você não é um cara da área que conhece, você vai falar, pô, fiz um texto da hora aqui sobre medicina, vou levar isso para frente, publico. Cara, aquilo ali pode estar em desacordo com alguma lei, alguma coisa que foi publicada e ainda não está dentro dele. Olha aí. Ou alguma publicação que aconteceu e ele ainda não conhece ela. Entendi. Ele não foi abastecido ainda, ele não está atualizado. De novo, ele precisa de uma supervisão humana ali. Mas é uma nova profissão que provavelmente vai existir. O criador de chat. É o cara que vai entender como o ChatGPT funciona. Eu já vi algumas vagas assim no mercado, o cara para trabalhar com ChatGPT e tal. Mas pode ser uma profissão nova, que é o cara ensinar o ChatGPT a responder o que ele precisa. Ensinar a tecnologia X da OpenAI a fazer tal coisa para que ele... o Walmart teve um caso de processamento de dados que antes não era possível, que ele conseguiu colocar, que foi colocar a cerveja perto da fralda. Isso é um case muito famoso. Ele detectou que se eu colocar a cerveja perto da fralda, eu vendo mais. Porque normalmente é o pai que vai comprar a cerveja e não a mãe, porque a mãe tá em casa com o filho. Vai comprar a fralda, né? Porque é a mãe que tá lá, não o filho. Aí ele já passa o olho na cervejinha, já acaba comprando a já cerveja. Já tá os dois juntos, ele olha. Já deu aquela instigada, já, né? Então, o Walmart passou a vender mais cervejas quando ele colocou a cerveja perto da fralda. Olha isso. E quando que o ser humano ia imaginar isso? Mano. Né? Olha, cara. Que loucura, Sensacional. né? O Walmart tem 12 mil lojas, você tá vendo? 12 mil lojas. A família da Walmart, eles ganham $70 mil por minuto. Maria. Caramba, por minuto. Por minuto. Eu vi hoje essa notícia. Porque ela é a filha do dono, é a mulher mais rica do mundo. Ele morreu em 92. Sim. Ela é herdeira, né? A única mulher da família. Ela é a mulher mais rica do mundo por causa disso daí. Mas, para vocês verem, assim, que a inteligência artificial é muito espelhada no ser humano, né? Tem um livro que eu li há um tempo atrás, que ele chama Small Data. Ele conta histórias, só que aí fora da tecnologia, né? Como que, um dos cases que ele conta desse livro é o case do Lego. O Lego teve uma época que ele parou de vender, diminuiu muito as vendas dele, e eles colocaram consultores no mercado para descobrir por que tinha parado de vender. E ele descobriu por causa de um tênis velho. Aí por quê? Ele chegou na casa de um garoto que tinha muito Lego, parou de usar Lego e começou ali a pesquisar, a perguntar tal. E eles não conseguiam chegar num acordo com uma coisa. Aí esse cara virou pro menino e falou assim, cara, numa brincadeira, falou pro menino assim, por que você usa esse tênis pra andar de skate se você andar de skate com um tênis novo é muito melhor, você fica em cima? Aí o menino virou pra ele e falou assim, porque não tá difícil.
Isso aqui causa dificuldade. Cada dia que eu ando ele desgasta mais, eu tenho que melhorar o meu jeito que eu tô em cima de um skate. Se toda vez eu tiver um tênis novo, eu vou sempre ter aquele padrão, eu nunca melhoro. Aí ele olhou e falou, peraí, será que isso não é um comportamento comum das pessoas que pararam de comprar Lego porque eles queriam dificuldade e a peça aumentou do Lego? E conforme a peça aumentou, a dificuldade diminuiu, porque consegue encaixar. É fácil, né? Quando a peça é pequena. Aí eles incluíram essa pergunta na pesquisa, né? E descobriram que o Lego parou de vender porque ele aumentou a peça. Ou seja, numa inteligência artificial, num processamento atual, se eu colocasse uma análise de comportamento, rapidinho eu pegava que, pô, peraí, o comum entre essas crianças que pararam de usar o Lego é que elas gostam de dificuldade. Então, levou um tempo para eles descobrirem isso. Vamos dizer assim, como que são as fábricas desses robôs aí? Porque daqui a algum tempinho já vai ter para tudo, né? Que nem a gente tá falando, vai ter o robô que vai pro médico, o robô que vai pro mercado, o robô que vai pro açougue, vai ter tudo. Vamos lá, quando você fala em robô, todo mundo imagina, são robôs, né? São robôs, né? Aquelas coisas de ferro que ficam do lado, não necessariamente, tá? Um robô pode ser um algoritmo que roda na internet e ninguém vê ele. Ele funciona ali. É o caso que o Luiz estava falando dos robozinhos que operam bolsa. Ninguém vê, é uma telinha que ele está lá, ele está trabalhando por trás, fazendo aquilo ali. É um nome que se dá para você ter alguém ali para falar, né? O robô, né? O robô, na realidade, é porque ele faz algo automatizado, né? Ele trabalha sozinho. Então, é dessa a ideia do robô. Então, ele trabalha sozinho, ele faz o processo sozinho. Então, quando eu trago para o mundo de, como que são as fábricas desses robôs? Sim. Cara, teve uma menina de 12 anos, 15 anos que construiu nos Estados Unidos esses dias. Então, saiu uma reportagem muito forte falando dela na internet. Assim, são programadores, são pessoas que entenderam como funciona a tecnologia, como que eu faço para ensinar o computador a fazer algo, tá? Que um algoritmo nada mais é do que uma receita de bolo, tá? Como que eu faço passo a passo para chegar em algo. Então, eu vou ensinar ele a fazer algo. Então, alguém aprendeu a fazer isso e agora está ensinando o computador. Então, as fábricas de robôs são as fábricas de software. Tipo, cara, eu preciso desenvolver um software aqui que ensina um robô a pensar, ensina um robô a comportamento. Então, assim, qual a diferença de um software de uma loja e a diferença de uma inteligência artificial? O software de uma loja, ele é programado para entender que eu estou vendendo algo, eu tenho algo em estoque e tudo mais. O software de inteligência artificial, ele usa os dados para entender um comportamento ou alguma coisa que ele quer que aquilo seja refletido, aprende e aí ele começa a repetir o que ele aprendeu. Então, é o que eu falei lá atrás, é a mesma coisa que uma criança. Eu estou fornecendo informações para a criança e lá na frente ela vai executar algo. Então, nitidamente, numa criança, você olha que aquela informação que ela foi adquirindo durante o crescimento dela é o que vai lá na frente, é o que ela vai aprender, é o que ela vai fazer, o que ela vai aprender a responder, o que ela vai distinguir para ela o que é certo e o que é errado. Se eu criar uma criança no meio das drogas, ali o tempo todo vendendo droga, trabalhando com isso, para ela aquilo é normal, não é errado. Ela aprendeu a ser daquele jeito. Enquanto para outra criança que criou fora e mostrou que aquilo é errado, ela vai entender que aquilo é errado. Tá certo. Então é a mesma coisa, os dados que eu forneço para cada um que vai falar o que é o que não é. Então, assim, inteligência artificial e os robôs podem ser um prejuízo para a humanidade? Pode. Por quê? Se ensinar ele errado, ele vai responder errado. Assim como o ser humano. O ser humano... Depende do que você vai alimentar nele. Verdade, cara. O ser humano é um grande problema pro planeta, né? Então. É isso mesmo. E assim, o que você mexendo com a inteligência artificial, tal, tantos anos aí, o que você vê? Onde vai chegar isso? Qual que é uma ferramenta, sei lá, alguma coisa que você fala, o limite, o que você vai falar, tá desenvolvendo uma coisa aí que é surreal, que a gente não tem noção do que tá acontecendo. Cara, assim, eu já vi tanta coisa que eu falo que não tem limite, cara. São coisas que não dá pra você imaginar. Por exemplo, o Google teve um experimento que ele fez, acho que foi o Google mesmo. Fez um experimento que ele colocou alguns robôs jogando jogando code, né? Na internet, joguinho de guerra em primeira pessoa. A diretriz que ele deu pro robô, tem que ter paz aqui dentro. Então ele colocou essa regra pro robô. Cara, tem que ter paz. O robô descobriu na guerra. Um jogo de guerra. Sim. O robô descobriu que se ninguém atirasse, não tinha guerra. Ele tinha paz. Ele parou de atirar. Aí o que eles fizeram? Colocaram um ser humano, um terceiro jogador. Esse terceiro jogador entrou atirando. Os dois adversários miraram no cara e mataram. Os dois adversários mataram o cara. Porque a regra era a regra era paz. Era paz. Você descumpriu.
Entendi. Obedeceram a fio, então. Então, eles criaram uma paz. Então, quem garante que lá na frente você vai falar para ele assim, eu quero que a natureza seja quem domine o mundo, que eu tenha... Cuide da natureza e eu quero que que você acabe com tudo que prejudica ela. Uhum. Vai acontecer com o ser humano. Vai ser extinto. Verdade. Então, ele pode ser um prejuízo? Pode, depende da diretriz que eu vou dar para ele. Vamos dizer, como que ele se vingaria do ser humano? Eu vi uma reportagem essa semana de uma empresa na China que o robô já está fabricando robôs físicos. O robô tá fabricando robô. O robô fabricando ele mesmo. Eu começo... Aí, inversão física, né? Aí entra naquela que o Luiz falou já hoje de manhã. A gente viu filmes onde o robô fabricava robô e brigava com o ser humano. Isso pode acontecer? Cara, se o robô já está fabricando robô, quem disse que isso não pode acontecer? Vai mandar até o dono da fábrica embora. Mas seria a única solução. A partir de amanhã você não vem mais. Seria a única solução. Mas aí entra naquela que eu tô falando desde o começo, né? Qual o intuito disso, né, cara? O ser humano tem que ser muito burro pra criar algo que vai acabar com ele mesmo. Mas não tem o lado mal da história? Não tem o Lex Luthor lá que tá sempre tentando ferrar a biela? Exatamente. Você pega um cara, um ecologista muito extremista, que fala, não, cara, quem manda é a natureza e dá esse poder pra esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai matar ele mesmo, porque ele não percebe que ele mesmo causa problema pra natureza, né? Você falou que até cirurgia os caras já estão fazendo através de um meio virtual, né? Exatamente. Se eu não me engano, foi minha esposa, que essa semana ela comentando comigo, falou, nossa, a minha médica estava comentando comigo que ela vai cancelar, ela começou a conversar com a médica dela, a médica falou para a médica que eu trabalho com inteligência artificial, a médica falou para ela, eu cancelei a consulta que a gente tinha, porque eu fui fazer um treinamento para operar com auxílio de inteligência artificial e remotamente. Ou seja, ela não precisa estar mais na sala para operar. Ela opera remoto e com auxílio de inteligência artificial. A inteligência artificial vai dando dicas para ela de que ela pode romper algo, cortar algo ali, porque do jeito que ela está operando. Aí, a semana passada, a gente foi no RP Summit, né? Foi eu, meu filho e um amigo. Aí chegou lá, eu estava conversando com o pessoal da Microsoft e no canto tinha um cara apresentando um produto que integra com os produtos da Microsoft, e o cara colocava um óculos e ele começava a mexer. Ele girava o motor, ele abria o motor, ele tirava a peça, ele pegava a chave e torcia aqui. Tipo aquela cena do Homem de Ferro mexendo na roupa dele lá, que ele fica fazendo aqueles experimentos. Exatamente, exatamente. Aí o cara, a ideia deles, né? É pegar essa peça, então eu fui lá no motor, detectei que essa peça só tá quebrada. Eu tiro essa peça do motor, olho para ela, mando uma impressora 3D, ela imprime a peça e eu tô com a peça pronta na mão. Caramba. Eu reponho no motor. Acabou a tua peça também. Aí, mais um trampo, caramba. Não sei se você veio trazer notícia boa ou ruim pra nós aqui. Então, acabando com todo mundo. Daqui a pouco não tem nem a gente aqui mais. Na internet tá muito forte agora os vídeos de construção por impressoras 3D. A gente passou aqui, né? Sim. Eles fazem a casa completinha. Nossa, muito da hora isso aí, cara. Então, eu brinco muito. Meu irmão trabalha na área da construção civil, ele é pedreiro, né? Eu falo muito pra ele, falei, cara, você não quer deixar de ter isso? Começa a estudar e olhar. Onde o pessoal vê problema, eu vejo possibilidade. Imagina o seguinte, não tem uma impressora dessa no Brasil. Se eu trago e começo a fazer, eu sou o diferencial. Eu começo a vender, mesmo para quem não queria construir por ela, porque o cara quer ter uma casa que foi construída pela... Sim. Então, eu começo a vender... Não só a questão que quer ter a casa pela impressora, mas o tempo, né? E outra, é rápido para levantar uma casa. O cara que quer falar que é minha casa, o cara que gosta de um ego, né? Fala assim, minha casa foi feita por uma impressora. Eu posso cobrar mais caro dele. Também. Não porque a casa vale mais caro, mas porque ela foi feita por uma impressora. Os primeiros ganham muito dinheiro, né? Verdade. Agora, me fala uma coisa, como que tá o Brasil hoje nesse quesito? Ele tá seguindo legal ou ele tá muito atrás, por exemplo, de um país que já tá dominando com esse lance de... O Brasil tá muito atrás, porque legislações proíbem muita coisa. A gente não consegue andar muito pra frente. Então, assim, você vai competir com a China. Que legislação que a China tem se até parte de corpo de bicho ela transporta de um lugar pro outro, vamos falar assim, né? Então, assim, se ela não tem legislação para algumas coisas, você consegue seguir. Então, aqui no Brasil, você tem muitas legislações que atrasam o andamento processo. Do processo. E fora que nosso país é um país corrupto pra cacete e a gente
tem muita corrupção. Então, o que a gente consegue fazer com o dinheiro que a gente tem aqui dentro é muito pouco. Então, o que eles conseguem fazer lá fora com o dinheiro, por não ser um país tão corrupto, a gente consegue ter muita tecnologia mais Olha, é avançada lá verdade. fora. É o que eu falo, porque né, nos Estados Unidos, por exemplo, esse lance das casas 3D, isso já tá rolando Tá já há um rolando. tempo já. Aqui isso ainda tá, né? Eu acho que teve, né? Acho que no sul, não foi? Que teve uma casa já que foi construída assim, parece. Parece que sim. Mas o andamento do negócio é muito devagar. Eu acho que também deve ser muito caro para quem vai trazer primeiro. Então, mas aí você Muito já entra caro. na precariedade da nossa rede. Porque, É. tipo assim, como que o 5G, qual foi o embate dele para ele entrar no Brasil? Cara, precisa ser homologado pelo governo. O governo precisa ganhar o dele ali para colocar o 5G Sempre, aqui. né? Então, cara, por que eu não posso abrir isso para as empresas colocarem? Cara, eles bateram tanto em internet no Brasil que só telefonia podia. Hoje os caras passam fibra na rua, que é Deus dará, e fica aquele varal pendurado no poste e ninguém olha, porque acabou a ideia ali, já não interessa mais. O que interessa para eles é o 4G agora. O poste já não interessa mais, porque já não dá mais lucro, né? Agora é o 5G, o 4G. Então, cara, até isso virar commodity no Brasil e poderem fornecer tecnologias boas pra gente, a gente começa a ficar para trás, né? Então, assim, a gente não tem acesso aos melhores equipamentos do mundo porque o Brasil brigou com o país X lá, não vai proibir de entrar aqui. Cara, proibiu de entrar aquele equipamento, atrasou o Brasil. Atrasou inteiro, né? E aí, quando a gente fala de Brasil, quantas pessoas que não envolvem isso? As fábricas, os funcionários, as famílias e todo mundo que poderia estar trabalhando lá rendendo. Exatamente. Então, assim, quando você fala assim, vai vazar informações para fora, vai vazar Cara, o Will falou aqui, ó. Ele falou perto do celular, o celular mostrou para ele. Quem garante que essa informação não tá vazando? É só isso que pode colocar? Não, cara, vamos olhar isso daí, né? Senão a gente nunca vai evoluir, a gente nunca vai conseguir ter uma tecnologia dentro de casa. Mas o físico ainda é necessário nessa sua área de Não. tecnologia? É aí que eu ia entrar numa linha de tempo forte. Então, antes da pandemia, eu trabalhava físico. Entrou a pandemia, eu fui trabalhar remoto. Eu trabalhava no Banco C6. Chegou no auge da pandemia, eu estava dentro do Banco C6. Meu chefe chegou e falou assim, cara, você tem uma idosa na casa, né? Tenho, tchau. Vai embora para sua casa e trabalhar de lá. Para mim foi natural, porque eu trabalhava o tempo todo na nuvem. Comecei a trabalhar em casa. Eu já não ia de sexta-feira para São Paulo, porque eu não gosto de viajar sexta-feira para São Paulo, que para vir embora é o Trânsito, caos. né? O pessoal doido para chegar em casa, fazendo loucura no trânsito, então eu já não ia de sexta-feira trabalhar. Aí eu saí do Banco C6 e fui para a Globo. Eu trabalhei no Big Brother durante um tempo, com processamento de dados, com dados dentro da Globo. Trabalhando lá dentro, 100%. Eu não conheci o Projac, eu trabalhei com o pessoal de lá. Então, assim, sempre remoto. Agora eu estou buscando uma nova e antiga, né? Que é o Anywhere Office. Ou seja, eu trabalho em qualquer lugar. Então, eu já desfiz da minha mesa. Eu não tenho mais uma mesa de trabalho em casa, que você começa a desapegar. Até em casa você não tem mais. Não tenho mais uma mesa. Caramba. Hoje eu postei nas redes sociais uma brincadeira, porque eu estou reformando o fundo da minha casa. Eu sentei na grama para trabalhar, minha esposa foi lá e tirou uma foto. Eu tava com os cachorros lá Quem fora. vê pensa, né? O cara tá com a vida ganha, né? Pois é. Né? Eu tava ali sentado na grama e trabalhando. Mas por quê? Eu tava trabalhando, eu consigo trabalhar de qualquer lugar que eu quiser. Então agora é o que eu tava falando pra vocês no começo. Eu quero viajar de moto. Como que eu vou viajar trabalhando? Então eu quero sair de Atibaia e viajar de moto e continuar trabalhando onde eu tô. Não interessa onde eu estou trabalhando para a empresa. Faz uma parada, dá um trampinho e continua a viagem. Exatamente, faz aquela rota, né? Eu ando um tempo, paro, trabalho. Até ele comprar os robozinhos dele. Depois ele só viaja. Então, na área de dados a gente brinca muito assim, que a gente coloca um robô para processar X dados lá. E, antigamente, quando ele processava, eu não podia trabalhar, porque o computador estava ali. Agora a gente consegue colocar na nuvem e deixar ele lá trabalhando. Mas muitas vezes a gente precisa esperar o resultado daquilo ali para dar continuidade. Então, muitas vezes, cara, vai demorar aqui 1 hora, 2 horas para terminar esse processamento. Eu cato a moto, ando até o próximo ponto que eu tô. De lá eu continuo trabalhando e vou até mais tarde, porque eu compensei viajando, andando, e beleza. Sim. Eu prego muito nas equipes que eu trabalho, né? Aí vem um outro ponto que eu falo muito pra galera. O ponto pessoas não é muito atendido nas áreas, né? Na área de tecnologia. Olhar para as pessoas. Então, assim, na minha equipe, eu não gosto de atestado. Aí eu já tive o RH chegar para mim e falar assim, pô, Ale, mas você não pediu atestado pra galera? Eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, se eu daqui 4 horas não te disser 4 ou 5 atestados que eu tava no médico,
eu trago atestado da galera. Agora, se eu trouxer, você nunca mais me aluga com esse negócio de atestado. Porque comprar um atestado é fácil. Eu compro pela internet. Então, assim, eu gosto de trabalhar com a confiança. Então, hoje, o que eu vejo muito nas equipes, tá? Trabalhar com confiança da equipe. Tipo, cara, eu sei que você vai me entregar algo. A gente precisa fazer isso em tanto tempo. Vamos entregar? Vamos. Então, comprometimento à confiança da equipe. Se ele está trabalhando de madrugada, porque ele preferiu viajar durante o dia e trabalhar à noite sossegado... É a responsa dele. É a responsa dele, cara. Ele entrega aquilo ali. Desde que aquilo não afeta o psicológico dele, o cara vai à noite trabalhando, esqueça, começa a ficar cansado, que aí entra um outro ponto que tá muito forte hoje, né? É olhar o lado psicológico das pessoas. Então, tipo, cara, cuidado com a sua equipe, porque se o psicológico dela não tá abalado, se ela não tá ali coisa. Então, assim, não tem problema. Então, eu trabalho muito disso. A inteligência vai ajudar também, né? Falou, você já trabalhou 8 horas por dia hoje, já não tá rendendo mais. Já não rende mais, já tem então, que... Né? Existem estatísticas no mercado de trabalho que com... fala que você nunca trabalha 8 horas por dia, né? Lógico. Verdade, que não. né? Trabalhar mesmo 8 horas. Não, verdade. Ninguém nunca trabalhou. Você 8 cumpre horas o horário, né? Mas você não trabalha. Exatamente. Né? Se você vai ficar das 7 às 8 aqui. Agora, o cara que tá em casa, no home office, que você fala pra ele assim, cara, trabalha a hora que você quiser. Ele trabalha 8 horas ou ele trabalha mais? Em ele casa, entrega... se tiver disciplina, trabalha bem. Não precisa ter muita disciplina, não. Se o cara gosta do que ele tá fazendo e ele tá trabalhando num ambiente alegre, eu falo isso por experiência própria, tá? Eu entrei numa equipe onde a equipe não performava. Ela era muito cobrada, microgerenciada. Tipo, cara, você não entregou isso, tem que entregar isso. Pá. Eu cheguei na equipe e falei assim, não, cara, isso aqui pra mim não interessa. O que a gente tem que entregar? Quais são as máquinas de entregar? Quando a gente vai entregar? Tal dia, vamos entregar? Vamos. E vamos lá. A galera sai, trabalha, pá. Depois você olha, o cara trabalhou 10 horas, 12 horas. Mas ele trabalhou tranquilo. Ele trabalhou sem ter aquele cansaço. Ele trabalhou porque ele quis, não foi porque alguém tava ali com o chicote batendo nele. Vamos trabalhar. Pressão. E o dia que ele precisou ficar de folga, eu não fui pro cara e falei pro cara assim, não, você tem que ficar trabalhando. Não, cara, vai viajar. Você já me entregou. Tá certo. Então, assim, é uma troca. Olha, legal, eu vou te falar, já trabalhei muitos anos assim, pegando 2, 3, 4 horas de trânsito por dia. Cara, você vai um dia, vai 2, vai 3, depois você fala, como eu queria acordar em casa, de cueca e trabalhar em casa. Então. Porque, mano, não tem preço, você ficar 2 horas... Aí você fala de desgaste, aí você fala em horas. São 8 horas, são 4 horas do seu dia dirigindo, mano. Gastando seu carro, sua gasolina, passando estresse, à toa, ouvindo buzina, correndo risco, tá com o carro na rua, pode vir uma moto ralar, pode alguém roubar, pode ter problema, vai estacionar, leva uma multa. Em São Paulo é assim, virou a faixa ali, e caramba, foi rápido e pô, multa. Então... a última multa que eu tomei é porque eu tava na faixa de 60, eu mudei pra de 50 e tomei a multa. Então, acontece muito isso, eles fazem isso de propósito. Brusca, mudança brusca de velocidade, que é pra você não dar tempo de você brecar e passar no radar. Não pode deixar cair essa inteligência artificial na mão desses caras aí, da multa. Então, ferrou, cara. Exatamente. Mas aí eu vejo um ponto bom nisso daí, Luiz. Porque assim, imagina o seguinte, a inteligência artificial começa a entender comportamento, tá? Vamos me usar como exemplo aqui. Eu perdi minha carta, eu tô há 6 meses sem dirigir por causa de suspensão, só que eu nunca bati o carro grave de machucar alguém. Eu nunca fiz nenhuma ação gravíssima ali que pudesse ser imprudência e tal. Mas eu sempre passei a 5, 10% no radar. 5 pontos. Abaixo. Pontos. A mais. Assim, a mais no radar. E eu perdi minha carta. Peraí, cara, eu sou uma ameaça? Eu precisaria ter perdido a minha mas carta? aí é que tá. Uma leve Quem ameaça. que vai alimentar isso daí na inteligência artificial pra poder dar multa? Então. É o governo, filho. Então ele vai fazer de tudo pra Mas arrancar aí o você dinheiro. pode fazer o contrário, né? Tipo, cara, começar a olhar as causas ganhas. Tipo, o cara entrou com recurso, o Luiz lá entrou com recurso. Entendi. Aí quem vai alimentar a inteligência artificial também é os recursos. Tipo, o Luiz entrou com recurso e ele ganhou. Aí ele vai mostrar pro governo que, não adianta você dar uma multa pra esse cara, você vai ter prejuízo porque o cara vai entrar com recurso, vai ganhar. Entendi. E é só tempo perdido. Então esquece esse cara aqui. Mas existe um limite acima do valor, não é? Lá, 2, 3 acima lá? Isso. Tipo, 50, conta 54 pra cima. A minha raiva maior é exatamente isso, tá? Porque eu tava 1%. sempre um ponto acima do limite. Aí você fala, cara, não é possível, cara.
Eu tava sempre um ponto acima e a multa vinha. Caramba, mano. Implicância, hein, meu? Implicância do robozinho lá. Não, eu brinco com a galera que os radares de São Paulo são paparazzi. Eles gostaram da minha imagem e tiram foto. Ô, da hora, Ale. Legal, Show de bola, viu, meu? Você tem Instagram? Quer deixar aí pra galera? Tenho Alexandre Tavares. Alexandre Vamos Tavares. encontrar em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, principalmente LinkedIn. A dica que eu deixo pra galera é, cara, você quer entrar na área e quer ser contactado pelo pessoal, porque a área de tecnologia está muito alta, LinkedIn. LinkedIn. Onde eu mais movimento é no LinkedIn, porque o LinkedIn é uma rede social profissional, então ali você consegue colocar seu currículo. É como se fosse um currículo online, né? Exatamente. Então hoje, muitos recrutadores não pedem mais seu currículo, me dá seu LinkedIn, porque daí ele sabe que empresas que você passou. Então, lá embaixo, o que eu acho muito legal, por exemplo, no meu LinkedIn, tem vários comentários das pessoas que eu liderei, né, das equipes que eu trabalhei, falando quem é o Ale trabalhando. Então, pô, cara, aquilo ali pra mim conta muito mais que o currículo, porque O portfólio, né? você foi referência para outras E pessoas. verdadeiro, né? Exatamente. E fica sempre lá, né? Sempre lá. O ano passado eu fui palestrar no Roga DX. O Rafa lá, ele é de Maceió, esse evento é em Maceió. O Rafa me encontrou no LinkedIn, falou, pô, Ale, vem palestrar aqui com a gente e tal, eu te banco, vim pra cá, tudo certinho, pelo LinkedIn. Então, assim, ele me achou ali no LinkedIn e eu acabei indo lá no Roga DX. Agora, em outubro, eu palestro no maior evento de Big Data do Brasil. Eu já palestrei ano passado, palestro esse ano de novo, falando de inteligência artificial, Big Data e tudo mais. Vai rolar agora em outubro. Assim, são eventos que estão ali dentro, muito fortemente. Eu vejo eles serem muito mais divulgados dentro do LinkedIn, eventos profissionais, do que fora. Então, assim, a gente... E olha que a gente tá tão perto, né? Pois de é, São Paulo, Não, mas ele cara, trouxe do uma informação lado. importante, é o LinkedIn, mano. Entra no LinkedIn É, lá e já era. exatamente. Aí você vai saber de LinkedIn, tudo. sim. O LinkedIn até hoje, ó, uns 15 anos atrás, eu coloquei lá que eu queria voltar a ser gerente, que eu fui gerente, né? De loja e tal. Até hoje, eles me mandam vaga. Ainda te procura ainda. Até hoje, cara. Aparece direto pra mim. Olha É uma isso. fonte muito forte de pesquisas de currículos e É. vagas, tá sempre ali postando e tal. E rápido, né? Um exemplo claro é meu filho mais velho. Meu filho mais velho, ele começou na área de tecnologia, aí começou a trabalhar, ele conseguiu a primeira chance dele por uma plataforma que ele conheceu no LinkedIn. E aí ele conseguiu esse emprego. E aí até hoje ele trocou de emprego agora, esse tempo atrás, através do LinkedIn, que alguém chegou, pô, eu preciso disso aqui, você é bom nisso, não topa conversar sobre uma proposta nova? Então, assim, eu falo pra galera, cara, eu fui parar na Globo por causa do LinkedIn. Puxa, que Que legal, legal, hein? cara. Olha só, mano. É uma chance e tanto. É que nem a Fórmula 1. A Fórmula 1 é um grande laboratório pro automobilismo. Sim, tudo Sim. que acontece lá vai descendo depois. Exatamente. Então, assim, as Exatamente. grandes emissoras de TV que trabalham com imagem, as grandes empresas que estão trabalhando com inteligência artificial, tudo isso uma hora volta para a sociedade, porque, cara, voltou o bem ali. Então, as empresas, vocês falaram aqui de detecção do câncer de mama, que o Luiz falou. Cara, as empresas de ultrassom estão investindo forte nisso. Cara, só eles vão ter? Não, amanhã a sociedade vai ter o benefício disso, que é, cara, eu posso chegar lá naquela máquina do cara fazer uma mamografia e a máquina falar pra mim que eu vou ter um câncer. Pô, cara, isso daí Sim. vai... Isso não tem preço, né? Exatamente. É a sua vida, né? Exatamente. Quantas vidas vão ser salvas pra Só o cara vai vir- conseguir ver antes, Sim. bem antes, no começo, que é mais fácil. Só de vai conseguir vir pra combater. agregar, pra somar, né? Esse Com tipo de certeza. tecnologia. Só vem pra ajudar o ser humano. Sensacional. Pra completar, né? Igual você falou. Exatamente, para amplificar o Amplificar o conhecimento, né? do trabalho. Pra ter mais certeza das coisas. Sabe com o que eu sonho? O Luiz perguntou, agora eu pensei aqui numa coisa que eu falo muito. Vocês já assistiram Matrix? Já. Já sei. Eu pratiquei Kung Fu durante muitos anos, tá? Durante 11 anos eu pratiquei Kung Fu e boxe chinês. Então eu brinco muito com a galera, que eu sonho muito com aquela cena do Will, que ele fala, ele vai lá, pega na coisa, fala assim, eu quero aprender Kung Fu, cara. Ele faz download daquilo lá, cai no cérebro dele, ele começa... Cara, vai chegar da lá, hora, né? não Então, tenho dúvida. Já existem estudos que eles comentam que eles cataram um rato, colocaram um rato em um labirinto, e o rato aprendeu a chegar na comida. Eles fizeram download do cérebro desse rato, mandaram para um outro local e fizeram upload dentro do cérebro daquele outro rato. Aquele outro rato foi buscar o alimento, porque ele já sabia onde estava, ou seja, ele aprendeu o que aquele rato tinha aprendido. Caramba. E aí eles fizeram um teste, né? Colocaram ele num labirinto que ele já conhecia para ver se ele continuava com o que ele aprendeu. Ele fez o trajeto que ele já conhecia, então agregou o conhecimento para ele.
Aí me perguntam muito Caramba. assim. Não substituiu, Implantou. agregou. É, implantou. Aí me perguntam É. muito assim, cara, você colocaria um chip de amplificação de memória? Colocaria. Eu gostaria de fazer esse teste. Eu Tem faria a esse manha. teste. Tem a manha. Caramba. Pra usar 100% da capacidade cerebral. Pra testar, pra ver se isso aí Isso que a funciona gente usa mesmo. pouco, né? É, exatamente. Né? É, mas falam É. mesmo que a gente usa nem, sei lá quantos, É. 30% aí, É, né? parece Sei que lá. é nem 10%, né? É. É. Tá Olha tudo isso. armazenado lá e não acessado. Você já assistiu aquele filme A Lucy? Lucy? Lúcio, assisti. Eu assisti quase Que todos falam eles. que é aquela droguinha que aumenta o poder da pessoa conseguir, né? Que destrava. Aquela que Destrava, então é Isso. 10%. Aí consegue É. chegar quase no 100% lá. É. e Eu tal. só acho esse. Vamos É. dar spoiler aqui, né? O final desse filme meio coisa, né? Ela vira um pendrive, mas. tudo bem. É. Então. É o medo da galera chegar nesse ponto, morrer pro pendrive. Já assistiu É, aquela é. série The Hundreds? O 100? Sim. Não, esse eu não assisti. Esse o 100 é bom. Assiste É. pra você ver que você vai curtir. Não vou dar spoiler aqui já que vocês não assistiram, mas assiste ele que ele é bom. Vou assistir. O 100? O 100. O 100. Beleza. O 100 cabeça. Eles soltam 100 pessoas na Terra. Ale, Da hora. show de bola, irmão. Presente pra você do Pod My Brothers. Obrigadão. Muito legal esse Obrigado assunto você, nosso amigo. aí. Quando Obrigado, você quiser voltar Ale. aí pra falar mais aí, não sei se vai dar tempo assim de tecnologia tá tão rápida que Daqui a pouco não vai Vem ter aqui, mais Não aqui. vai ter mais, vai dar tempo. Estou sempre à disposição. Se quiserem falar É. de tecnologias e assuntos derivados, eu tô aqui. Tô à disposição de vocês. Pô, Ale, fiquei Valeu. feliz de reencontrar você. Show. Da hora. Ninguém gente sabe, boa, ó, eu Ale. estudei com ele na 4ª série, tá vendo? É. Tem gente que dá certo na vida, Aí, tem ó. gente que não. Ele ia jogar videogame sem estudar. Cara, sabe que essa história é legal? O Luiz falou que você repetiu a 4ª, né? A 5ª série, A foi. 5ª Eu série. passei na 4ª e na 5ª não teve Quando jeito. eu conto isso pra galera, a galera dá risada e fala, não é possível. Eu repeti 2 vezes a 3ª. 2 vezes? É? Eu fiz 3 vezes a 3ª série. A galera fala, não é possível, Ale. E aí, quando eu fui fazer técnico em tecnologia, eu fui o melhor da turma, o melhor da sala, me formei como o melhor da turma. Caramba, Aí você, Ale, mano. eu falei, cara, foi uma virada. Eu falo muito que é o que você gosta de fazer, né? A educação tem um grande gap ali também, né? De, Sim. cara, Sim. colocar mais coisas que as pessoas gostam e elas vão... Eu acredito nisso, meu. Você faz o que você gosta, você desenvolve de uma forma natural, né? Exatamente. Pô, sensacional. Não tem preço, né? Legal te reencontrar, cara. Prazer foi todo meu, Luiz. Obrigado, Ale. Valeu. Vambora, molecada. Bora! Bora. Obrigado aí por ter ficado com a gente até agora. Não se esqueça de se inscrever aí no canal e siga a gente também nas redes sociais, @PodMyBrothers. Beleza, Certo, galera? Valeu, galera. Abraço. Valeu, Até pessoal. mais aí. Beijão.